No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, nós estamos no capítulo 10 desse livro tão precioso. A gente começou no capítulo 8 falando da comida sacrificada aos ídolos, e Paulo então vai desenvolver o início desse assunto sobre a questão do conhecimento que eles têm, que é limitado, que é errado, é distorcido, mas o verdadeiro conhecimento de Deus, o amor a Deus e aos irmãos devem ser as atitudes corretas em relação ao assunto. Existe um problema, um conflito dessa igreja em relação ao apóstolo Paulo, como nós vimos, que é uma igreja que é dividida em si mesma, mas contra o próprio pastor deles, Paulo. Ela questiona a atitude de Paulo. Então Paulo aproveita esse tema que parece ser um tema de controvérsia em relação à conduta de Paulo, e então ele estende no capítulo 9, obrigado querida, ele estende no capítulo 9 uma defesa em todo o capítulo 9, agora no capítulo 10 a defesa do seu apostolado, do seu pastorado, do seu ministério, e agora no capítulo 10 ele vai concluir o assunto sobre a comida sacrificada aos ídolos. Então a gente vai ver que a idolatria é o eixo do mal, ok? A idolatria é o eixo do mal, isso é a idolatria a fonte de todo mal, de todo pecado, e que levou o povo de Israel a essa destruição no deserto. Então Paulo vai usar esse exemplo histórico aí, mas abra no capítulo 9, no versículo 24, só para você ter um contexto. E aqui uma coisa importante, quando você estiver lendo a Bíblia, às vezes você acha que um capítulo acabou e que o assunto do capítulo seguinte é outro. Não, o capítulo que segue, ele flui dentro do tema, dentro do assunto, ok? Então você não pode pensar que por um parágrafo ou por um capítulo que passa para o outro, o tema tenha mudado completamente. Não, eles estão conectados ao contexto, né? Uns dos outros. Então é preciso analisar. Paulo vai terminar o capítulo 9 colocando-se como um exemplo para a igreja, ok? A ser seguido. E no capítulo 10 ele vai mostrar o exemplo a não ser seguido, que é o povo de Israel no deserto. Perfeito? Então você vê que Paulo faz essa ligação entre os dois pontos, ele como um exemplo e agora o povo de Israel como um mau exemplo que o povo de Deus, a igreja em Corinto, não deve seguir. Olha o versículo 24 do capítulo 9. Vocês não sabem que todos os que correm na competição, em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que o alcancem. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, veja, Paulo se coloca como exemplo. Nós temos que ter um alvo, uma meta, nós temos um inimigo contra o qual lutamos, e não é simplesmente o diabo, somos nós mesmos. Por isso Paulo diz: eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. Então existe essa luta interna que Paulo vai traçar aqui, e esse ponto dessa luta interna aqui é justamente o oposto. O atleta em tudo se domina. Esse verbo aqui, ecrates, né, da onde vem também a palavra eclesia, né, ekikrates, também tem esse prefixo de dentro para fora, essa ideia dessa preposição que é um controle, um domínio, né, um controle total do meu ser. É justamente o que Paulo vai falar no capítulo 10, porque o povo de Israel cobiçou as coisas más. Veja, tudo está ligado ao coração, tanto o esforço de Paulo em lutar contra a sua própria vontade, que não quer seguir muitas vezes a Deus, mas também o povo de Israel no deserto, foi a cobiça ali no próprio coração deles, que detonou todo o desastre na vida deles. E Paulo então entra no capítulo 10,
porque não quero, irmãos, que ignoreis o fato que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta e a gente vai lendo e fazendo então a análise desse texto. Então, nessa conexão, Paulo agora vai mostrar para esses irmãos que essa igreja, para essa igreja que o povo de Israel no Egito, no deserto, eles tinham também privilégios, e são privilégios que se assemelham aos privilégios que o cristão tem. E então Paulo vai colocar eles na balança, de um lado e de outro, a igreja de um lado e o povo de Israel do outro lado. Então ele vai começar dizendo: não quero que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Veja, Paulo mostra que há uma continuidade na história. Veja, a igreja para quem ele está escrevendo são gentios, e o povo de Israel não tem nenhuma ligação étnica entre eles, ok? São gentios e judeus, mas Paulo coloca todo mundo dentro de um mesmo grupo, ok? Aquele povo que pertence a Deus. E veja a continuidade da história que o texto vai mostrar para mim e para você. Então, aqui Israel, o Israel de Deus, a ideia bíblica do Israel de Deus é a igreja. Veja, aquele povo que obedeceu a Deus no Antigo Testamento, que andou na fé de Abraão no Antigo Testamento, e agora segue na mesma fé em Cristo, que foi o primeiro a crer em Cristo, foi Abraão. Nessa mesma fé nós caminhamos. Então, o povo de Deus, o Israel de Deus, é a igreja, os cristãos verdadeiros. Então, essa linguagem do Êxodo é às vezes usada por Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma linguagem bem lá do Êxodo. Trevas é o nome, a palavra Egito significa trevas. Então, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma figura, uma imagem bem do Êxodo. Mas no próprio livro de Coríntios, de 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai usar a mesma ideia, ok? Ele vai falar naquela questão do problema sexual que está acontecendo dentro da igreja, daquele homem que está tendo relações sexuais com a sua madrasta, a esposa do seu pai. Paulo vai usar a mesma ideia, né? Da Páscoa, do Cordeiro Pascual, dos pães sem fermento, a ideia do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. Então veja, essa figura, essa linguagem aqui que se apresenta e que Paulo agora vai fazer uso dela de uma forma mais intensa, ela é muito pertinente para a gente entender até mesmo a ideia bíblica do Novo Testamento da redenção, porque o ato mais poderoso de redenção que aconteceu no Antigo Testamento foi a saída do povo de Israel do Egito, e é uma figura, uma imagem, um tipo maravilhoso do que obviamente vai acontecer no Novo Testamento. Por isso Jesus morre na Páscoa, nós somos livres pelo sangue do Cordeiro, assim também como eles foram no Egito, ok? No versículo 2 diz: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. É óbvio, quando você é salvo em Cristo, então a primeira coisa que acontece depois dessa salvação, os atos imediatos em seguir a Jesus é ser batizado. Então o processo aí se dá da mesma forma. Veja, eles saem do Egito e passam pelo mar sob a nuvem, ok? Então eles também, Paulo vai dizer, eles foram batizados na nuvem e no mar. E a nuvem aqui é claramente uma figura, uma imagem da presença de
está sobre eles e que os acompanha, essa presença maravilhosa de Deus. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 em seguinte, diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então veja aqui a presença de Deus, o Espírito Santo sobre o povo, guiando o povo. E a imagem maravilhosa de Paulo usando esses textos, mostrando, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é a mesma ideia, essa nuvem que guia, que dá a direção, é a mesma ideia do Espírito Santo que está guiando o povo de Deus. E o texto vai dizer que todos foram batizados na nuvem, ok? E também foram batizados no mar, uma coluna de água aqui, uma coluna de água aqui, e o povo de Israel atravessando o mar vermelho. Se o cordeiro foi imolado, se você participou da Páscoa, você deve abandonar o Egito. Ninguém que tenha celebrado a Páscoa, ninguém que de fato comeu o cordeiro, ninguém que de fato viu o sangue derramado do cordeiro, fica no Egito. Não tem como. Não, olha, eu estou seguindo Jesus, mas eu estou no boteco, eu vivo uma vida. Não, você ainda está no Egito. Se o cordeiro foi imolado, não tem mais fermento. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 5. O cordeiro foi imolado, então não tem pão com fermento. Porque no mesmo dia que o cordeiro foi imolado, o fermento foi embora, o pecado foi embora, a influência do pecado saiu da minha vida. Então, a ideia aqui é de que você sai geograficamente do Egito. Não apenas o Egito sai de você, não apenas a velha vida sai de você, mas você sai desse ambiente físico do pecado, ok? Você não anda nos mesmos lugares, você não vive a mesma vida. Quem diz que está seguindo a Cristo e está vivendo na idolatria, está vivendo na imoralidade, está vivendo na cachaçada, como você viu aqui no capítulo 6, no capítulo 5, duas listas aí sendo mostradas por Paulo, diz que os idólatras não herdam o reino de Deus. Então quem está na idolatria não herda o reino de Deus. Os ladrões, os bêbados, essa gente não herda o reino de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, não é uma pauta minha, mas é o que a Bíblia está dizendo, é a lista que está nas Escrituras Sagradas, ok? Então, quem passou pela água, quem passou pelo batismo, deve viver uma nova vida. Por isso que você não pode, a igreja não pode batizar alguém simplesmente como um evento. Eu vi uma vez uma igreja que estava batizando, foi para um parque de diversões e tinha um toboágua lá e batizava uma pessoa no toboágua. É sério. O pessoal jogava, saía de roupa branca lá de cima do toboágua e caía na piscina. Não é um evento, não é um banho na igreja. Você batiza alguém que foi transformado. Você batiza alguém que nasceu de novo. A igreja dos primeiros séculos, dos 3 primeiros séculos, ela tinha muito cuidado com isso. A pessoa passava 3 anos caminhando, via-se se essa pessoa realmente era fiel a Deus, percebia se essa pessoa, se ela estava na prostituição, na idolatria, se ela tinha voltado para a velha vida, se ela vivia da mesma maneira, se ela dava mau testemunho no trabalho, na família. Toda a igreja ficava de olho naquela pessoa. Só depois de 3 anos, aí então aquela pessoa era batizada e aprendia a oração do Pai Nosso. Só depois disso. Antes disso, não tomava ceia, não frequentava todos os cultos.
só alguns cultos, e não oravam o Pai Nosso, mas também não era batizado. Então eles tinham um critério. O que era crente era para valer, ok? Era de verdade, ok? Olha aqui que interessante. Veja aqui os privilégios que o povo de Israel teve. A nuvem guiava eles foram batizados na nuvem, eles foram batizados no mar. Versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma água espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Então, veja aqui a graça divina derramada sobre eles, o Deus de graça, de amor, de misericórdia, cuidando deles. A roupa crescia para o corpo, as sandálias cresciam para os pés, a roupa não envelheceu, 40 anos, a mesma roupa, ela novinha, Deus fazendo cair maná do céu, pão do céu, brotando água no deserto. Seria impossível para esse povo sair liberto da maior nação, a nação mais poderosa do mundo na época, um bando de escravos. Deus faz tudo isso, mostrando o seu amor, sua graça, dá para eles a sua presença, dá lei para eles. E o que eles fazem? Infelizmente, abriram mão de tudo isso para a idolatria. Esse é o argumento de Paulo aqui. Então a graça divina se derrama sobre todos. Olha aí o texto sagrado: todos comeram do mesmo pão e beberam da mesma água espiritual, ok? E assim nós vemos que o maná e a água que sai da rocha eram tipos, eram alusões àquilo que vai acontecer no Novo Testamento. É interessante isso. Algumas coisas que você vê no Antigo Testamento, elas são tipos, elas são exemplos do que Deus faria no Novo Testamento. Por exemplo, a circuncisão, o dízimo, ok? Você vai ver aqui o maná, a água da rocha, são tipos daquilo que Deus faria no Novo Testamento, levando aqui uma plenitude no Novo Testamento. E o texto vai dizer, curiosamente, que a água, que o alimento, que a bebida, que a água que saía da rocha eram espirituais e a rocha era espiritual. Mas fala, mas como assim? Que negócio estranho, né? Parece que não faz muito sentido uma rocha espiritual, um alimento espiritual. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo então vai mostrar que o maná e a água que sai da rocha são espirituais, porque foram dados pelo próprio Deus, ok? Eles são elementos que o próprio Deus dá para eles. A nuvem segue eles, a nuvem vai à frente deles, guardando-os do sol durante o dia, aquecendo e iluminando durante a noite no deserto de muito frio. Então você vê a proteção de Deus, a provisão de Deus. Deus está agindo sobre o povo de Israel, sobre o seu povo, e Deus dá o alimento milagrosamente. Então é espiritual porque vem de Deus, ok? O pão e a água vêm do Senhor, mas também foram dados, é a segunda razão, gratuitamente. Eles não fazem nada. Deus dava água e Deus dava o pão todo dia. Todo dia tinha água, todo dia tinha pão. Não dá para viver sem isso. No deserto, então, menos ainda. Então veja aqui a gratuidade, a graça de Deus, ok? Fluindo sobre a vida deles. O maná cai do céu e a água brota da rocha. O terceiro porquê o texto vai falar aqui que a água e o maná são espirituais, é porque apontam para a obra da remissão, da redenção dos pecados por meio de Jesus. Jesus usa essa figura de linguagem no capítulo 6 do Evangelho de João. Diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus tinha multiplicado o pão, e aí então o povo veio no dia seguinte. Se nós queremos comer, vocês vieram porque vocês queriam comer mais pão, mas hoje não tem mais pão. Hoje eu vou pregar para vocês. Aí veja, um dia Jesus faz uma coisa bem tangível, dá pão mesmo para o povo, multiplica pão, mais de 5.000 pessoas comem, né? Alguns
especialistas vão dizer que até 20 mil pessoas estavam ali, como Joaquim e Jeremias, e aí você vê aquela multidão comendo pão, e no dia seguinte eles voltam, e agora Jesus vai dar, e aí você vê a progressão. No Antigo Testamento eles comeram pão mesmo, o maná. Agora, no Novo Testamento, é o Cordeiro de Deus. No dia anterior, Jesus dá o pão. Agora eles vêm pelo pão. Não, Jesus diz: a comida que eu vou dar para vocês, ela é para a eternidade. A comida de ontem, hoje vocês já estão com fome. A comida de hoje é para a vida eterna. Então, eles não querem, eles rejeitam. E eles conectam isso. Nossos pais comeram maná no deserto. Eles mesmos fazem essa conexão. E Jesus pega esse gancho dessa conexão que o povo faz. E agora Jesus vai falar do seu corpo e do seu sangue, que são os elementos da Santa Ceia. Ok? Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então veja, Jesus toma o pão maná e conecta ao seu próprio corpo. E Paulo vai fazer a mesma coisa aqui. Esse é o quarto porquê espiritual, porque eles apontam o pão, maná e a água para a Santa Ceia, que é um outro problema dessa igreja que Paulo vai tratar logo já na frente agora, nos próximos capítulos. Então, veja, aqui nós temos uma conexão de Paulo em relação tanto ao maná como um elemento espiritual e a água, e esses quatro porquês, porque o próprio Moisés vai falar, meus irmãos, que a rocha é Deus. O próprio Moisés vai dizer que Deus é a rocha. Quando você abre lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, versículo 15, versículo 18, versículo 30 e versículo 31 desse capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés vai dizer que Deus é a rocha, em todos esses versículos. Só o versículo 4 para você ver: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, ele é justo e reto. Então o próprio Moisés mostra que a rocha é o próprio Deus. Deus é a nossa rocha, é o nosso fundamento. Então Paulo pega todo esse elemento do maná que desce do céu, da rocha espiritual que é o próprio Deus, e a água que brota dessa rocha, e vê ali todo tipo de Cristo Jesus. Ele aplica isso à igreja. E aqui é coisa maravilhosa para a gente, quando está lendo o Antigo Testamento, a gente vê como tudo no Antigo Testamento está apontando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não apenas isso, amados. Deus estava ali. Deus estava ali. Na nuvem, no pão, na água, a rocha, seus milagres, proteção, provisão. Mas infelizmente o povo de Israel não quis isso. Eles acharam que a idolatria era melhor do que tudo aquilo. E às vezes nós também podemos ficar com os nossos olhos fechados diante das realidades espirituais que Deus está fazendo. Nós podemos estar com os nossos olhos fechados, o nosso coração endurecido diante daquilo que Deus está realizando, daquilo que Deus está fazendo, como indicativo daquilo que Deus quer fazer ainda mais em nossas vidas, na igreja, e daquilo que Deus fará ainda eternamente. O ponto de Paulo aqui é que Israel rejeitou o Senhor, e a pergunta que ele vai deixando no ar para a gente é: qual vai ser o comportamento de vocês no deserto? Como vocês vão se comportar no deserto? Diante da presença, proteção e provisão desse Deus de graça, de amor, vocês vão ser fiéis a Ele? Como é que vocês vão se comportar? E o povo, e a igreja de Corinto, ela está justamente deixando o Senhor para ir para a mesa dos
lançados a uma idolatria, a cobiça dos seus corações. Então veja, o que Paulo está fazendo aqui é justamente colocando na balança de um lado Israel e do outro lado a igreja de Corinto. E nós também conseguimos entrar nessa balança e ver, será que eu estou cedendo alguma coisa? Será que eu estou sendo fiel a Deus de alguma maneira, diante desse Deus tão gracioso, diante desse Deus tão amoroso? Será que eu estou aprendendo com os exemplos do Antigo Testamento? Então todo esse pensamento se encontra no nosso texto, ok? Será que os prazeres, as comidas sacrificadas aos ídolos, a sabedoria humana, a cultura que está ao redor, está tendo mais poder, mais influência sobre mim do que o próprio Deus, do que a vontade de Deus, do que a graça de Deus? Será que eu estou me esquecendo da graça de Deus? E no lugar de ser grato a Deus, eu estou indo para longe dele com a minha atitude? Então essas perguntas nós precisamos fazer, e a partir do versículo 5, Paulo vai mostrar aqui 5 atitudes que o povo de Israel teve e que você, igreja, não pode ter. E aí o tema, é a idolatria como o eixo do mal e o pecado que destruiu Israel no deserto. Contudo, olha o versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que, primeiro, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000 pessoas. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E por último, além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Meus irmãos, esse texto é impactante demais. É impactante demais, porque veja, os 4 primeiros versículos mostram o privilégio do povo de Israel. Deus os tirou do Egito, deu comida espiritual para eles, deu maná para eles, deu bebida espiritual, a rocha conseguiram a Cristo, a nuvem estava sobre eles, foram batizados na nuvem, e quando passaram no mar vermelho, vejam, todos esses elementos, nós também como igreja temos. Eles tiveram esses elementos, de uma certa forma, no Antigo Testamento. Nós também temos esses elementos no Novo Testamento, como igreja. Cada um teve esse, mas como nós estamos respondendo? Essa é a questão. Como você, igreja, está respondendo diante desses elementos sagrados? Quantas pessoas se aproximam da Santa Ceia de qualquer maneira? Não é verdade? É só pão. É só o cálice. Não tem reflexão, não tem mudança de vida, não tem uma introspecção, uma confissão genuína, verdadeira, de arrependimento dos seus pecados. O batismo é qualquer coisa. Esses elementos sagrados, irmãos, a gente não pode perder o respeito e também o dar a honra a Deus diante da palavra de Deus. Pessoas que levam a palavra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, leem de qualquer jeito o texto e levam o texto de qualquer forma. Não, irmãos, de maneira nenhuma. E o versículo 5 diz para a gente: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. A gente viu lá no profeta Ageu, no começo desse mês de dezembro, Deus diz: construa essa casa para que eu me alegre nela e nela seja glorificado. Deus só é glorificado quando nós o alegramos. E aqui Deus não se agradou da maioria deles. Na realidade, Deus se agradou de 2.
Josué e Caleb. Nós temos aproximadamente 6 milhões de pessoas no deserto aqui. De 3 a 6 milhões de pessoas no deserto. E Deus se agradou de 2. E o resto daquela geração? Seus corpos ficaram espalhados no deserto. Ora, se Deus não se agrada de nós, está vendo a imagem que Paulo constrói na cabeça deles? Quando nós não agradamos a Deus, veja, nenhum desses castigos que vem adiante, nenhum dos castigos que vem adiante, foi o diabo que produziu. Nenhum. Todos esses castigos aqui foram dados pelo próprio Deus. Interessante isso. As pessoas têm medo do diabo, coisa que você não deve ter, porque a Bíblia nunca diz para você temer o diabo. A Bíblia diz para você temer a Deus. Temer a Deus e dar-lhe glória, diz o livro de Apocalipse. Você nunca deve temer o diabo, você deve temer a Deus. E você deveria ter medo de outra coisa, do pecado, porque o pecado é pior que o diabo. Porque foi o pecado que fez do diabo o diabo. Então, irmãos, nós aqui precisamos olhar para esse texto e dizer: meu Deus, será que eu estou agradando o Senhor? A minha vida, as minhas palavras. Olha, o texto começa com o seu coração. Não cobicemos as coisas más. Será que lá dentro do meu coração eu estou agradando a Deus? Com os meus impulsos, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos? Porque isso é cobiça, né? Daí é uma coisa que ninguém sabe que está no seu coração. É uma coisa que só você e Deus sabe. No Evangelho, Deus sempre está interessado no nosso coração, nunca numa forma, mas sempre no nosso, na genuinidade do nosso coração. Um coração genuíno, um coração de fato para Deus, onde Deus é adorado e glorificado. E tudo começa, a idolatria começa na cobiça. Não cobicemos coisas más. Eles fizeram deles mesmos o próprio Deus deles. Eles deixaram a vontade de Deus para colocar a sua. Como um pai, como uma mãe pode ser agradado pelo seu filho? Como um filho pode agradar a sua mãe? Isso, obedecendo a sua mãe. Como um filho agrada a seu pai? Obedecendo o seu pai. Quando você desobedece a Deus, seja em pensamentos, em sentimentos, em intenções, motivações, ações, você desagrada a Deus. E eu quero dizer que quando você desagrada a Deus, você fere a você mesmo. Quando você desagrada seu pai e sua mãe, o filho que desagrada seu pai e sua mãe sofre. Não tem jeito. O pai e a mãe estão dizendo: anda por aqui. E o filho anda por outra direção. O que vai acontecer com esse filho? Ele vai sofrer. A mesma coisa. E aqui tem outra coisa importante, irmão. Todos esses pecados estão ligados à idolatria. A idolatria é o eixo do mal de todos esses pecados. Todos esses pecados têm algo em comum: a idolatria. E a cobiça, o coração, como diz Martinho Lutero, é a fábrica de ídolos, de toda idolatria. Então a cobiça, o fazer daquilo que se deseja o ponto máximo da vida, é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que esfria seu amor por Deus. Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo lugar na sua vida, e a sua vontade, os seus desejos, a sua cobiça fica em primeiro lugar. Ok? Então, versículo 6 vai dizer: estas coisas ocorreram como exemplos para nós. Então veja, você deve tomar isso como exemplo para a sua vida. Você deve tomar todas essas histórias do Antigo Testamento, os eventos do Antigo Testamento, dizendo: Deus, tem compaixão de mim. Eu não posso viver a mesma coisa, eu não posso ter a mesma atitude, eu não posso agir da mesma forma. Então ele vai dizer: não cobicemos as coisas más como eles fizeram. E aí nós temos a ideia de o nosso próprio coração.
do nosso próprio coração. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, ok? E todo mal procede do coração humano. Então você precisa cuidar do seu coração, ter um coração limpo, ter um coração puro, ter um coração reto, ter um coração temente ao Senhor, e não cobiçar as coisas más, ok? Não cobiçar as coisas más. Versículo 7: não sejais idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Foi no dia que Moisés subiu o monte, 40 dias depois, Moisés está lá no monte, recebendo a lei do Senhor, o povo de Israel no pé do monte, e eles então disseram: não, Moisés foi embora, Deus foi embora, nós queremos deuses que nos guiem. E aí então Arão cedeu aquilo, pegou os brincos, colares das mulheres, e aí jogou no fogo e saiu aquele bezerro lá. Não foi bem assim? Então ele fabricou aquilo, e olha só que coisa, que coisa. Lá no capítulo 32 de Êxodo diz assim, versículo 6: no dia seguinte, que se recolheram todos esses brincos, esses ouros, no dia seguinte, madrugaram. Interessante que para o pecado tem disposição. Tem disposição para o pecado, não é verdade? Por isso que a Bíblia vai dizer que assim como você entregou o seu corpo para servir o pecado, você deve entregar o seu corpo para servir o Senhor. Como para o pecado, para a farra, as pessoas têm disposição. Acordam cedo, passam a madrugada inteira, não tem esforço, não tem limite, não tem barreira alguma, né? Se entregam plena e completamente. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Não tem problema em gastar a si mesmo, gastar o que tem, doar-se de tudo para a idolatria, para o pecado. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E aí o texto vai traduzir por farriar, ok? Por farriar. Estevão vai usar essa ideia aqui, lá em Atos capítulo 7, versículo 42 e 43, assim: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia dos céus, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Infã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. Veja, irmãos, Deus se afastou. Olha aqui para mim. A idolatria afasta Deus. Nenhum idólatra tem Deus, porque a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 20: não terás outros deuses diante de mim. Fulano de tal vive na idolatria. A pessoa carrega as suas estatuazinhas, a pessoa está na feitiçaria, está no catolicismo. Essa pessoa tem Deus. A Bíblia vai dizer que não. Eu fico com a Bíblia. Eu quero dizer para você que Deus se afasta da vida de todo aquele que é idólatra. Se você faz do dinheiro o seu Deus, você não tem Deus. Porque a avareza, diz a Bíblia, é idolatria. Quem ama o dinheiro não tem Deus. Quem ama o sexo e faz do sexo o seu Deus, não tem Deus. Então lembra, a idolatria não é simplesmente adorar uma estátua. Aqui eu queria que você parasse e pensasse no poder destruidor da idolatria. A idolatria afasta Deus. Como diz o texto: mas Deus se afastou
e os entregou à milícia dos céus. Deus não está com o idólatra. E os idólatras, Paulo diz em 1 Coríntios, não herdarão o reino de Deus. Então, irmão amado, cuidado. Veja, Paulo está escrevendo isso para a igreja. Ele não está escrevendo isso para os não crentes. Está escrevendo para a igreja. A idolatria não é um pecado que um cristão verdadeiro está livre dele. Nunca mais eu caio nisso. Não, cuidado. Porque você pode fazer de um bem, de um dinheiro, de um trabalho, de um prazer, de um divertimento, de um entretenimento, do corpo, de uma pessoa, seja lá o que for, um Deus na sua vida. Cuidado, meu irmão, cuidado. Porque quem caiu na idolatria não tem Deus. Deus se afasta dessas pessoas. Ok? Parece até que essa pessoa tem Deus, mas ela não tem Deus. Então, cuidado. Aqui está o chamado de Paulo. E veja o que aconteceu. Eles se entregaram à farra. E veja, o próprio Deus vem contra o povo de Israel. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Veja que o que Paulo acaba de dizer no versículo 7, no final do versículo 7, a citação final do versículo 7, e se entregaram à farra, conecta-se exatamente com o versículo 8. Não pratiquemos imoralidade sexual, que é justamente a ideia do final do que acontece no livro de Êxodo, ok? Então, a imoralidade, a idolatria sempre leva à imoralidade. A idolatria e a imoralidade são irmãs gêmeas, elas sempre andam juntos. Todo idólatra é imoral, e todo imoral é idólatra, ok? Então, farra, divertir-se, e aí a citação de Gênesis 32, Êxodo, 32, versículo 25, que o povo ficou desenfreado, ficar totalmente fora de controle. Essa é a ideia aqui da imoralidade sexual. Aqui, nesse texto do versículo 8, que morreram 23 mil pessoas, é Números 25 em Baal Peor, ok? Quando eles chegaram perto da terra dos Moabitas, e então o povo de Israel começou a ter relação sexual com as mulheres moabitas, ok? E nesse dia morreram 24 mil pessoas, vai dizer no livro de Números, ok? E veja, o castigo foi Deus que deu. Não foi o diabo que foi lá e tirou a vida de 23 mil pessoas. Não. Porque o diabo não tira a vida de ninguém que está na imoralidade. Sim, ele quer que a pessoa fique lá. Foi o próprio Deus que atirou contra eles. É interessante, irmãos, porque essa foi a estratégia de Balaão contra o povo de Israel. Balaão faz 7 altares, ora 7 vezes a Deus, porque ele quer comprar o Deus dos hebreus. Ele quer trazer o Deus dos hebreus para o lado dele, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele quer comprar, ele quer uma barganha com ele. Eu te dou esses sacrifícios e você vem para o meu lado e eu amaldiçoo o povo de Israel. Então, Balaão entende que Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Ele venceu todos os deuses do Egito e não há Deus sobre ele, não há Deus igual a ele. Então, vendo que ele não pode amaldiçoar o povo de Israel, qual é a estratégia de Balaão? Olha, o Deus deles é o Deus verdadeiro, é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Não terás outros deuses diante de mim. Não tem como vencer o Deus de Israel. Ele venceu todos os deuses do Egito e venceu os nossos. Só tem um jeito de vencer o povo de Israel: se o próprio Deus for contra eles. E só tem um jeito disso acontecer: se o povo de Israel for infiel a Deus. Essa é a estratégia de Balaão.
foi muito sagaz. Mandou as mulheres com os seus ídolos terem relações sexuais com o povo de Israel e viverem em idolatria. E o próprio Deus se voltou contra o povo de Israel. 24.000 pessoas morreram naquele dia. E um homem que era um dos filhos de um príncipe lá, Zicri, se eu não me esqueço, se não me engano o nome, esse cara pegou uma mulher moabita, que era filha de um chefe moabita lá, e ficou passeando com ela no meio da nação de Israel, dizendo: não, eu vou viver em moralidade aberta aqui. E o neto de Arão, quando viu isso, pegou uma lança e numa lançada só transpassou os dois. E aí o castigo de Deus parou quando ele fez isso. Não que alguém tenha que lançar mão de uma lança dentro da igreja, porque não seria uma coisa correta a se fazer, mas a gente precisa dos fiéis dentro da igreja. Gente que diz: olha, não importa se você é filho do dizimista fiel aqui, ou se você é filho do poderosão da igreja, ou se você é filho do pastor, ou do diácono, ou do presbítero, ou do cara rico aqui da igreja, não importa quem você é filho, ou quem você é dentro da igreja, que título você tem, ou que posição você tem na igreja. Aqui você não fica nessa imoralidade. Precisa de uns fiéis dessa igreja, sim ou não? Que vai dizer: olha, arranca teu couro daqui, cara, porque aqui você não fica na imoralidade. Sim? Isso é tão importante, irmão, porque às vezes se faz vista grossa, não chama a pessoa para arrependimento, não chama a pessoa, falou: opa, para aqui acabou, vocês não podem viver isso aqui. Não, simplesmente fica deixando a coisa acontecer. A gente precisa desse pessoal aqui, eles são muito importantes. Então depois dá uma lida lá em Números, e é interessante demais. Tampouco, versículo 9, devemos pôr Cristo à prova. Meu Deus, é a Cristo que estão colocando à prova. Interessante a expressão de Paulo aqui, colocando Cristo à prova, porque Paulo vai conectar esse evento aqui das serpentes a Cristo, e está certo, porque o próprio Jesus, falando aqui, versículo 9, tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles dizem, morreram e foram mortos por serpentes. Quando o povo de Israel, lá no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, então o povo de Israel começou a pôr a prova, ficou impaciente, e o versículo 5 vai dizer: eu vou falar mal contra Deus e contra Moisés. Pronto, vamos falar mal de Deus e do pastor, acabou, vamos botar para rachar. Então, nós estamos aqui nesse deserto, Deus tirou a gente do Egito, a gente não tem pão, e o pão que tem, esse pão vil, miserável, esse pão horrível que tem aqui, essa água horrível que brota aqui nessa pedra, e Moisés, esse velho aqui, que a gente não quer mais. Enfim, falaram do jeito que queriam falar. Aí Deus falou: ok, e mandou um monte de serpentes, víboras, e saiu mordendo o povo, e matou 14 mil. Mais de 14 mil pessoas nesse dia morreram aqui, pela mordidura de serpente. Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, e todo mundo que for mordido, levanta ela numa haste, ok? Todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado. E essa serpente, Jesus, lá em João capítulo 3, falando para Nicodemos, diz: assim como aquela serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Aquela serpente de bronze era um símbolo de Cristo, pendurado na haste, na cruz. E todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Assim todos nós olhamos para Cristo, Cristo que carregou o veneno do pecado sobre si, Cristo que se fez maldição em nosso lugar, que tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Quando nós olhamos para Cristo em fé, somos salvos. Por isso que Paulo vai dizer: tampouco devemos pôr Cristo à prova. E ele liga a pessoa de Cristo à serpente perfeitamente.
como o próprio Senhor Jesus fez em João capítulo 3, ok? E o versículo 10 vai dizer: além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Lá em Números capítulo 16, versículo 41 em diante, vai dizer: mas no dia seguinte, nos filhos de Corá, aquela rebelião de Corá, quando o chão abriu, ok? Corá, Datã e Abirão, eles queriam tomar o lugar de Moisés e Arão, como se Moisés e Arão tivessem dominado sobre o povo, e aí eles fazem aquela prova, né, que Deus vai aceitar quem, e ali então o chão se abre, a Corá, Datã e Abirão, todos os que estavam na rebelião, os familiares dele, todo mundo, até engolido, plum para dentro, morreu todo mundo. No dia seguinte daquilo, o povo de Israel, no lugar de temer a Deus e respeitar Moisés, no dia seguinte, Números 16, 41, no dia seguinte, toda a congregação, não foram alguns. Eu não entendo isso, irmão. Jesus, Moisés não fez absolutamente nada. Deus abriu o chão e engoliu todo mundo. Mas no dia seguinte, não foi na semana, no mês, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Aquele povo que morreu ali era o povo de Deus. Eles dividiram o povo de Israel, eles falaram mal contra Moisés, eles dividiram a nação de Israel, e estavam achando: não, quem dividiu é de Deus. Pensa se o povo não faz a mesma coisa. Não, os divisores ali são os de Deus. E o pastor não, o pastor é. Mas Deus tem os divisores. Não é? A mesma coisa? Não é a mesma miséria? E o povo dá razão para quem divide, apoia quem divide, ouve quem divide, aceita quem divide. Não dá vontade de ver a terra abrir de novo? Não era bom de vez em quando dar umas rachaduras e dar uma engolida nos que estão aí, não é? Rapaz, o povo não teme a Deus e dá razão a quem divide, dá razão a quem está vivendo errado. Meu Deus! E aqui um alerta para o povo de Israel que está dividindo a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Olha aí, a terra não abriu lá na igreja de Corinto, gente, podia estar, né? Pelo menos umas gretas lá, né? Esbarracadas, né? Não é? Jesus! Que coisa terrível! Olha aqui, ora! E aí a terra, aí o povo de Deus jogou, aí Deus se levantou para defender Moisés, Arão também, e eles foram em favor, foram interceder pelo povo, não devia ficar parado olhando lá e falar: é mesmo, cai dentro, aí quebra todo mundo. Não. A Moisés já estava no chão, olhou para Arão, falou: vamos pegar os incensários. E quando foi só o tempo de pegar os incensários, correram para o meio do povo e a praga parou, porque Deus não ia matar Arão e Moisés mesmo, e eles se puseram no meio. E é assim, quando o povo divide, a gente ora, a gente pede misericórdia a Deus, né? Enfim. Morreram 14.600 pessoas. Só no tempo de pegar o incensário e correr. Você imagina se eles esperassem no dia seguinte. Todo o povo se levantou. Meus irmãos, olha que texto. E aqui Paulo então traz para mim e para você. E aí a seriedade, né, da gente ver essas questões das divisões, né, das igrejas. As pessoas dividem, não tem temor de Deus nenhum. Tem temor a Deus e não tem temor à liderança que Deus colocou na igreja. Não tem temor nenhum, respeito nenhum. E vão passando achando que isso não tem problema nenhum. E que Deus não
vocês estão dividindo a igreja. Vocês estão fazendo isso. A ideia de Paulo é: não viva na idolatria. Que o que aconteceu com Israel no deserto, Deus faz agora. Não murmurem, porque se vocês viram o que aconteceu no deserto, pode acontecer agora. Não caia na imoralidade sexual. Vocês viram o que aconteceu no deserto, olha Deus aí fazendo agora. Estas coisas, versículo 11, aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência. Deus está advertindo a igreja sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Estamos nos aproximando da segunda vinda. Então atenção, igreja, acorda. Assim, aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Qual é a ideia do texto de estar em pé aqui? Você toma a Santa Ceia, eles também tomavam. Eles na medida deles, nós na nossa medida. Eles comeram pão espiritual, a água espiritual, beberam da rocha espiritual, foram batizados no mar, foram batizados na nuvem. Nós também fomos batizados. Nós comemos de Cristo, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Nós temos esses elementos, eles também tinham deles. Deus puniu eles. Então não pense, e Paulo vai usar essa mesma ideia nesse livro aqui de 1 Coríntios. Vocês estão lidando com esses elementos da Santa Ceia de qualquer maneira. Por isso tem vários de vocês doentes e alguns Deus já levou. Já morreram. Porque vocês estão agindo da maneira errada. Vocês acham que Deus vai simplesmente olhar e ficar parado? Não, esse Deus Papai Noel que vocês estão achando que não existe, não. Esse Deus que não pune, que não disciplina, esse Deus é mentira, gente. Você olha para a Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, você vai ver Deus punindo. Então você não pense que você pode zombar de Deus, que alguém pode zombar de Deus. E lidar com Deus, com a igreja, com os pastores, com os elementos sagrados de qualquer maneira, com os irmãos de qualquer maneira. Não faça isso. A igreja, como Paulo disse, quem destruir a igreja, Deus o destruirá. Opa! Então a gente tem que ter cuidado aqui, irmão. Cuidado como a gente trata os irmãos, cuidado como a gente está lidando com a Santa Ceia, cuidado com a igreja, com a palavra de Deus, cuidado com os pastores que Deus colocou sobre nós, cuidado com a igreja do nosso Senhor, viu? Cuidado com tudo isso. Tudo isso foi escrito para o nosso exemplo, a nossa advertência. Assim, aqueles que estão em pé, cuide-se que não cai. Está em pé aqui, não, eu estou fazendo parte desses elementos como o povo de Israel. Então cuidado. Você acha que está fazendo parte desses elementos, você está fora da disciplina de Deus? Tá? Não. Deus disciplinou o povo de Israel no deserto, disciplina hoje também. Essa é a ideia aqui do texto. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse como aos homens. Todos nós somos tentados como qualquer homem, como qualquer pessoa. Todos nós também somos tentados, mas Deus é fiel. Que coisa maravilhosa! Deus é fiel. Deus é bondoso, misericordioso, gracioso. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, irmãos, se a sua língua está coçando, você pode suportar. Se é imoralidade sexual, se é idolatria, seja lá o que for, você pode suportar, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não deixa a gente ser tentado além do que a gente possa suportar. Antes, quando vocês forem tentados, Ele mesmo, Deus, proverá um escape, ou o fim. O deserto tem um fim, a luta tem um fim, a tentação tem um fim, a provação tem um fim, ela termina. Deus sabe o seu limite. Deus vai com você, Ele é fiel, Ele te acompanha no deserto, nas lutas, nas tentações. Deus acompanha a cada um de nós. Então não peque. Esse é o chamado de Paulo. Você não tem que se entregar à idolatria e a nada disso, porque Deus é fiel, Ele vai conosco. E você não é tentado além das suas forças.
Então, aí é o que Paulo diz: eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Lembra? O autodomínio, o autocontrole. É o que Paulo vai dizer: um atleta em tudo se domina. Então, cuidado aí com você, para que possam suportar toda essa situação. E ele termina no versículo 14: portanto, meus irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Vocês podem fugir. Então fujam. Tem um escape? Fuja da idolatria. Fuja de tudo aquilo que o texto está dizendo para você que é um mau exemplo. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Mesmo sentado, ore a Deus.